E aí, pessoal, presidente Romildo falou agora há pouco para o Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, Sérgio Boaz, Alex Bagé, Matheus Dávila, e abriu toda a caixa de ferramentas e colocou para todos o que muitos de nós já vínhamos falando, mas na verdade ampliando ainda mais a gama de informações para que a gente crie alguns conceitos de como que o Grêmio vai proceder daqui para frente. Muitas informações, e é sobre isso que nós vamos conversar, colocando ponto a ponto do que a gente entendeu mais importante nessa entrevista, nessa ótima entrevista, repito, ótima entrevista do presidente Romildo para o Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Podemos começar a entrevista com a parte financeira. O presidente Romildo lembrou que o Grêmio faturou 92 milhões, né, na primeira parte do ano, primeiro trimestre, na verdade 2 meses e meio, porque a partir do dia 15 de março as situações começaram a mudar, e revelou que nos 3 meses seguintes o Grêmio não passará ou faturará perto de 30 milhões, 30%. Basicamente isso. E isso já é um impacto monstruoso. Dentro dessa linha, o presidente Romildo colocou claramente que o Grêmio vai recorrer aos bancos para honrar os compromissos que teve. E seguindo também na linha do dinheiro, disse que já existe programação de pagamentos que estariam para serem pagos na temporada de 2020 até 2022. Ou seja, o Grêmio já coloca o projeto lá. Mas não é sobre isso, e não foi isso que mais me chamou a atenção na entrevista. O que mais me tocou foi a forma como o Grêmio começa a proceder com relação aos jogadores. O presidente Romildo, claramente ainda na linha financeira, disse que não está descartada a possibilidade de baixar os salários dos atletas, que isso também está dentro do estudo que o Grêmio está desenvolvendo. E, repetindo, não foi isso que mais me impressionou. Foi simplesmente a forma como o Grêmio projeta o futuro. O Grêmio vai abrir mão dos jogadores veteranos, os ditos cascudos. O presidente Romildo fez um longo elogio ao time sub-20, que jogou a Taça São Paulo, citando jogador por jogador, mas além disso ele coloca que claramente o Grêmio vai se voltar, e está se voltando a parte de renovações, toda para a equipe de transição e categoria de base, seja sub-20 ou o time de transição, e vai deixar os jogadores veteranos, sobretudo os que têm contrato até o final do ano, e aí a gente vai lembrar de Diego Souza, de Thiago Neves, de Orejuela, de Júlio César e de muitos jogadores que aí estão para depois. O Grêmio deve romper essa figura, claramente o presidente Romildo, muito hábil com as palavras, mas claramente deixando o ponto de que o Grêmio vai mudar a forma de trabalhar a partir de agora. A gente tem batido muito no tamanho da folha do Grêmio e como o Grêmio procedia, pois claramente o Grêmio está mudando. O Grêmio não vai seguir com a rotina que tem, porque não pode fazer isso, e só o presidente Romildo, com toda a força que ele adquiriu com essa reformulação que ele criou no Grêmio a partir da sua chegada, é que ele consegue, de forma tranquila, romper esse status atual do Grêmio de pagar, por exemplo, mais de 12 milhões de reais em folha de pagamento. Essa é a nova realidade do Grêmio. O Grêmio vai olhar para as categorias de base claramente em cima de uma nova realidade do futebol. O presidente Romildo, como grande gestor, também sugeriu algumas situações, dizendo que vê com muita preocupação outros clubes, dizendo ele, os que estavam mais ou menos, citando o Grêmio como mais ou menos. Imagina os que estavam numa situação pior. Mostra preocupação também com os outros clubes. Com relação à volta ao futebol, o presidente Romildo é taxativo, ele não acredita em volta sequer do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, a situação para ele é clara, o Grêmio está fazendo um plano de contingência muito disruptivo, rompendo, né,
bem disruptivo para romper toda a sua estrutura, para a partir daí começar a voltar a ser um clube importante no sentido de investimento. Nesse momento, sequer cogita a possibilidade de investir, o que faz muito bem e o que, de certa maneira, a gente tem elogiado aqui. O Grêmio dá 2 passos para trás de forma correta e a gente tem que vir aqui aplaudir o presidente Romildo, sobretudo em cima dessa realidade que o Grêmio vai começar a viver. Se o Grêmio já olhava para a categoria de base, isso vai triplicar. O Grêmio não vai renovar com os veteranos, o Grêmio vai diminuir a capacidade de investimento na folha de pagamento e vai investir nos meninos da base. Se isso vai ser importante para conquistar título ou não, o tempo vai dizer. Só que do ponto de vista financeiro, é a única forma que o Grêmio tem de sobreviver. E o presidente Romildo sabe que o Grêmio só venceu agora porque fez isso lá quando ele entrou em 2015, quando mandou jogadores embora, quando diminuiu a folha de pagamento e quando conseguiu construir a austeridade como uma das bases da sua gestão. Parabéns, presidente Romildo, e que se comece isso, e eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio, mais uma vez, vai poder te abraçar, porque essa é a realidade e é assim que a coisa funciona. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, para falar dessa excepcional entrevista que deu todas as cartas de como as coisas vão funcionar de agora em diante. Presidente Romildo mostrando que está à frente, mais uma vez, nas questões envolvendo o futebol. Até a próxima.